Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes. Eu vou colocar aqui alguns números aleatórios organizando em linhas e colunas, porque a definição de matrizes é qualquer tabela formada por números organizados em linhas e colunas. Então eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vou chamar de matriz A. Ela pode ser representada por colchetes ou parênteses, que englobem todos esses números que estarão em linhas e colunas. Vou fazer a primeira linha, ó, 1, 3, 5. E vou fazer a segunda linha agora, 2, 4 e 6. Então, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Horizontal, quantidade de linhas, a gente escreve assim. E na vertical, a gente conta as colunas. Então, são 3. É uma matriz A, 2 por 3. O elemento ele é sempre representado pela letra que está sendo feita a matriz. Então, nesse caso, o elemento. Cada elemento será representado por A e J. Porém, quem é o I e quem é o J? O I, ele é onde está a posição, em qual linha está. Em qual linha se encontra o valor que eu dei. E o J é a coluna. Então, se eu quiser saber aqui o meu número 1, ele está na posição A1, 1, porque ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, ele é primeira linha, aqui, ó, e a primeira coluna também. Observa primeiro a linha, depois em qual coluna está. Por exemplo, vou colocar agora aqui o valor 4. O meu elemento 4, ele está no A, na matriz A, 2, 2, porque ele está na minha segunda linha, segunda coluna. Vou colocar mais um aqui, vamos botar o elemento 6 aqui. Meu elemento 6 ele está dentro da matriz A também e está na minha segunda linha. Então, ele é A2, 3. Não é 23, tá? É separado que a gente fala. A2, 3. Porque ele está na segunda linha, terceira coluna. Ó. Segunda linha, terceira coluna. Vamos ver agora os tipos de matrizes. Eu deixei aqui preparado para a gente poder observar as matrizes. E eu vou fazer o modelo de cada uma que está escrita aqui para vocês verem como é. Na minha primeira, eu tenho uma matriz linha. Tem a definição aqui, que é representada por uma única linha. Então, eu vou chamar essa daqui de matriz A. Eu posso usar, né, qualquer letra aí do alfabeto para representar a matriz. Então, eu vou usar aqui o A, começar pelo A. Minha matriz A. Vou chamar ela de 1 por 3, porque eu vou colocar ela com uma única linha, mas vai ter 3 colunas. Então, observem esse exemplo. Menos 4, 2, e vou botar uma fração aqui, 1/5. Isso aqui é uma matriz linha, tá vendo? Ela só tem uma única linha, apesar de ter 3 números, cada número está numa coluna diferente. Vamos ver aqui agora a matriz coluna. Então, é o contrário, né? Ela vai ter apenas uma única coluna. Pode ter quantas linhas quiser, mas apenas uma coluna. Vou chamar essa aqui de matriz B. Vou dizer aqui, ó, vou fazer uma coluna só aqui, com os números 4, 0 e menos 3. Então, ela tem 3 linhas. A gente sempre começa com quantitativo de linha para marcar e uma coluna. Por isso, ela é matriz coluna. Matriz nula. A minha matriz nula significa que todos os elementos dela vai valer 0. Vou chamar isso aqui de C. Pode ser de qualquer quantidade de linha e coluna, né? Vou colocar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu usei no primeiro exemplo. Então, ele vai ter aqui, ó, 2 linhas
e 3 colunas. Então, é uma C, matriz C, 2 por 3. Uma matriz quadrada, ela tem o mesmo número de linhas, que é o que a gente chama de I, e o mesmo número de colunas, por isso que ela é quadrada. Então, eu vou colocar aqui uma matriz 3 por 3, vou chamar de matriz D 3 por 3, e vou colocar o mesmo número, né, de linhas e colunas, vou botar valores aqui aleatórios também, que é só para a gente exemplificar. Primeira coluna, vou fazer aqui a segunda coluna e a terceira coluna aqui. Então, eu tenho 3 linhas e 3 colunas, por isso ela é uma quadrada 3 por 3. Poderia ser 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. A matriz retangular, o número de linha é diferente do número de colunas, tá? Não vai ser o mesmo. Então, a gente já até fez modelo aqui de matriz retangular. Quando a gente faz uma 2 por 3, igual eu coloquei aqui no C, né? Eu posso colocar novamente aqui uma 2 por 3, ela vai ser retangular, porque faz o formato realmente de um retângulo. Vou fazer minha primeira coluna aqui. Matriz diagonal. Todos os termos que não pertencem à diagonal são nulos. Então, primeiro você observa aqui a diagonal, eu vou fazer ela e vou fazer o restante completando com zero. Então, eu vou fazer uma quadrada aqui, vou chamar de F, fazer uma 3 por 3. Vou colocar uma diagonal aqui. E vou completar o restante, ó, com zero. Por isso que ela é diagonal, porque todos os outros elementos da matriz valem zero, tem valores apenas na diagonal. A matriz identidade, ela também vai ser completada com zero, só que a diagonal não vai ser qualquer número, ela vai ter apenas o número 1. Então, vou chamar aqui, vou fazer uma outra 3 por 3 aqui. E na minha diagonal agora, eu vou colocar o número 1, tá? Vendo? Além dela ser diagonal, ela é identidade, porque na diagonal só tem valor 1. A matriz transposta, nós transformamos a linha da matriz em coluna, e assim a gente gera uma nova matriz. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos começar aqui colocando a matriz A, ela é igual a 3 linhas, 2 colunas. Então, ela é uma 3 por 2. Eu vou fazer agora a transposta, a gente coloca com um T lá em cima e vai inverter. Se ela tinha 3 linhas e 2 colunas, ela vai passar a ter 2 linhas e 3 colunas. A gente está trocando. Então, tudo que for linha vai virar uma coluna e o que for coluna vai virar linha. Vamos fazer aqui agora, ó, o 4, 2, 4 era uma coluna. Então, ele vem e vira uma linha, ó, 4, 2, 4. 1, 0, 3 era a segunda coluna, vai virar a segunda linha. 1, 0, 3. Matriz simétrica é toda matriz igual à sua transposta. Ou seja, se você pegar uma matriz e quiser transformar as linhas em colunas, ela não vai mudar, ela vai continuar a mesma coisa. Vou colocar um exemplo aqui. Agora eu vou fazer a transposta dessa aqui. Então, olha só. Quando eu faço a transposta dessa, eu vou observar quando eu terminar que vai ficar a mesma coisa, ó, mas eu vou pegar essa primeira coluna aqui e vou transformar na primeira linha. Vou pegar a segunda coluna, 2, 4 e 5, e botar na segunda linha. E vou pegar a terceira coluna, 3, 5, 6, e colocar na terceira linha. Quando eu finalizo, eu observo que é a mesma coisa. Então, isso quer dizer que elas são simétricas. E as opostas é quando eu troco todos os sinais de dentro. Por isso que aqui está sendo representado, ó, por esse menos A aqui. Vou colocar uma matriz inicial. Vou botar uma 2 por 3 aqui mesmo. Colocar os elementos aqui 0, menos 1 e 4. O próximo elemento, os próximos elementos, menos 2, 5. Vou colocar aqui uma fraçãozinha, né? Para vocês acostumarem que pode ter fração dentro da matriz também.
Agora eu vou fazer a oposta dela. Fazer a oposta é colocar o sinal de menos, porque o menos ele troca o sinal de tudo que vem depois. Então, ele troca também de todos os elementos da matriz. Então, vamos trocar aqui. O zero, menos zero não precisa, né? Mesma coisa. O menos 1 vai virar mais 1. O 4 vira menos 4. O menos 2 troca para positivo. O 5, que era positivo, fica negativo. E a fração que era negativa fica positiva. Então, pronto, já encontrei a minha matriz oposta. Sempre que tiver um sinal de menos antes, você troca o sinal de todos os elementos dentro da matriz. E para finalizar aqui, nós temos uma matriz triangular. Ela é a matriz onde os termos de cima ou de baixo da diagonal principal são nulos. Então, eu vou fazer dois modelos aqui, colocando nulo na parte de baixo e depois na parte de cima. Eu vou botar aqui matriz por 3. E vou botar um outro exemplo logo aqui para vocês poderem observar. Outra matriz 3 por 3 aqui. Então, se você observar aqui, eles são nulos, formando um triângulo aqui, ó, ou aqui. Por isso, é triangular. Então, gente, vai ficar só essa explicação de introdução a matrizes. É claro que isso daí é só com o tempo, né, e praticando, mas vocês precisam ter isso daí copiado no caderno direitinho para vocês terem os tipos de matrizes que a gente vai ver tanto no segundo ano quanto no terceiro ano do ensino médio. Então é isso, beijos e até a próxima aula.